Mas você falou de remédio, né? Cara, você é psiquiatra e, assim, até onde eu sei, os médicos adoram dar um remédio e você tá justamente falando para não dar um remédio, é isso? Na verdade, assim, o remédio, vamos falar aqui de remédio para dormir. Hoje em dia existe uma grande preocupação, tanto da Associação Brasileira de Sono quanto da Associação Americana de Sono, em relação à prescrição excessiva de medicações para dormir, inclusive não só na população adulta, mas na população adolescente, pré-adolescente e crianças. Existe uma quantidade enorme aí de pediatras, colegas meus, que acabam me consultando porque eles estão começando a ficar preocupados, porque chega um número enorme de pais dentro do consultório que já estão dando para crianças, por exemplo, doses altas de melatonina, né? Isso A acontece gente aqui bastante. então, a gente precisa entender o seguinte, que a medicina do sono não é só insônia. Existem mais ou menos 100 doenças do sono catalogadas. Então, aquilo que você pode estar interpretando como insônia, não é insônia. Eu vou pegar um exemplo de uma pergunta Legal. que você me mandou, que acho que deve ter chegado aí no teu Instagram, né? Aham. Então, a pessoa relatou o seguinte, que o filho dela, ela não falou a idade, mas falou que o filho dela, que ela não consegue fazer com que o filho dela durma sozinho no quarto. Diz que ele tem muito medo, né? Ele adormece rapidamente, mas no meio da noite ele acorda com medo e vai para o quarto da mãe, e ele tem repetido esse hábito algumas vezes, e agora essa mãe está com dificuldade de fazer com que esse filho tenha um sono de qualidade. Então, eu estou pegando esse exemplo pelo seguinte, Piva. Em muitos cenários, você pega uma situação dessa, e aí o que acontece? Às vezes você pega um profissional que não tem um conhecimento básico de medicina do sono, e esse profissional vai lá e receita uma medicação para esse adolescente dormir. Ou o próprio pai ou a mãe compra a melatonina fora do país, porque não precisa de receita para comprar a melatonina, ela não é liberada ainda no Brasil, não se vende melatonina no Brasil, ela é só manipulada, então aí você precisa de receita, mas lá fora o pessoal traz quilos e quilos de melatonina, e aí medica-se essa pessoa. Eu estou te dando esse exemplo pelo seguinte, porque a pessoa que dorme rápido, no meio da noite acorda com medo, principalmente criança e adolescente, isso pode ser uma coisa que a gente chama de parassonia, que é um comportamento anormal relacionado ao sono, que é muito comum na população infantil e na população adolescente. Então, por exemplo, o sonambulismo é um tipo de parassonia, certo? A pessoa que acorda com medo, gritando, ela pode ter, por exemplo, o terror noturno, que é um outro tipo de parassonia. Existe também uma variante do sonambulismo que se chama despertar confusional. Então, eu quis puxar essa pergunta pelo seguinte, olha quantas coisas que existem que se você medicar, primeiro, você vai estar expondo aquele adolescente a uma medicação que não está isenta de efeitos colaterais, você não vai fazer diagnóstico correto e você não vai tratar essa situação, né? E isso tende a piorar, porque a criança fica com medo do próprio ato de dormir. E é por isso que provavelmente ela não está dormindo no ambiente de sono dela original. Então, esse caso, por exemplo, é uma situação que começa a se arrastar, começa a prejudicar a qualidade de vida desse adolescente, e aí sim essa mãe tem que procurar um especialista, né, em medicina do sono. Né, de preferência um pediatra médico do sono. Sim, eles existem, gente. Né? Para você fazer a medicina do sono, você pode ter sido ou psiquiatra, pediatra, clínico geral, pneumologista, neurologista, então você tem que ter uma base. Se for um pediatra médico do sono, melhor ainda, porque a pessoa integra as duas coisas. Né? Então veja como é. Você tem uma noção de quantos? A quantos tem no Brasil? Para você ter uma ideia, quando eu me formei em medicina do sono, tinham 15 psiquiatras do sono no Brasil inteiro. Né? Então eu acredito que hoje, contando com as turmas que se formaram, até porque não são tantos lugares que tem a residência e a pós-graduação, eu acredito que agora devem ter uns 30. Né? Agora, pediatras deve ser por volta disso também, porque
os pediatras geralmente não procuram esse tipo de especialidade, né? A medicina do sono ela é dominada principalmente por otorrinolaringologistas, né? Que foi como, de fato, a medicina do sono chegou no Brasil, e é por pneumologistas, né? Mas isso está mudando um pouco, outras especialidades estão entrando mais. Então veja como é importante não demorar para procurar ajuda, né? Quando que a gente deve procurar ajuda? Comportamentos anormais durante o sono, que estão se repetindo, que estão prejudicando o rendimento acadêmico desse adolescente, estão prejudicando até a dinâmica da casa, né? Isso é importante também pontuar.